Bom, pessoal, vamos lá. É, Na última aula, então, a gente trabalhou nas duas últimas aulas sobre indicadores de custos e o objetivo, um dos objetivos dentro da área de controle da manutenção. Os custos sempre serão, aliás, em qualquer atividade, custo será sempre uma das maiores preocupações para a gestão. E os indicadores de custo, eles além de nos ajudar a controlar os custos, né, também podem nos ajudar a estabelecer, planejar um orçamento, desde um orçamento base zero ou um orçamento contínuo, visando ter um direcionamento e um controle de gasto no teu setor de manutenção. Então, na aula passada, a gente viu aí a composição das principais contas que um orçamento e também associado a isso os principais indicadores que a gestão pode ter. Nós vimos isso na aula passada, ou seja, as duas grandes contas OPEX e a CAPEX, que são OPEX, todas as despesas operacionais do setor. A CAPEX são todas as despesas, todos os gastos necessários para investir, para melhorar os resultados da manutenção. Essas duas parcelas somadas representam o custo total de um orçamento da manutenção. Junto com isso, a gente também viu os indicadores: custo total de manutenção, o custo total de mão de obra, a eficiência do custo da manutenção comparado com o custo total do orçamento, o que se gasta de materiais, o custo total envolvendo uma parcela de materiais que são de estoque e materiais que não são de estoque, são as duas parcelas envolvidas, né? A eficiência desse meu aproveitamento do estoque, né? Será que eu tenho uma boa quantidade ou estou gastando, empatando muito dinheiro, capital parado, no almoxarifado da empresa, o que também significa uma perda desnecessária, né? Então, é possível avaliar isso. É possível também avaliar o que se gasta de mão de obra em relação ao custo total, né, das despesas diretas de manutenção, quanto que isso é significativo, né? O custo total de manutenção em relação ao custo total direto em relação ao custo total, né? O custo de manutenção em relação ao faturamento bruto da empresa, que esse é um indicador bastante utilizado nas empresas, né? O custo de manutenção sobre o custo total da empresa, o quanto que o custo de manutenção representa dentro do custo da empresa. E também o custo de mão de obra sobre o faturamento. E também o custo da eficiência, ou seja, o custo que eu gasto de manutenção sobre o faturamento bruto da empresa, né? Então, alguns não, esses são os principais indicadores que eu posso utilizar para acompanhar custos e também posso utilizar para preparar ou trabalhar com o orçamento, né? Então, a gente viu repetidamente, né, as duas contas,
uma de custo, outra de investimento. Nas contas de despesa, essas contas elas podem ter um custo direto, ou seja, que efetivamente vai ser visto, né, na conta, ou no caixa da manutenção, sai diretamente da conta da manutenção, ou despesas do tipo indireta, que não sai da conta da manutenção, mas sai da conta do caixa da empresa, né? Indiretamente ela sai também da manutenção, mas não como as despesas operacionais. E aí dentro do custo direto, os custos fixos e os custos variáveis, sendo que os custos fixos, aqueles que caem regularmente, né? Mão de obra e materiais, e os custos variáveis, que vão depender exatamente do volume de serviços, né? Quanto mais serviços eu tiver, certamente essa parcela vai aumentar. Então, aqui aparecem, então, essas parcelas que estamos falando, e as, e os custos relativos a investimento tem a ver com todos os bens tangíveis, aqueles bens que podem ser medidos, né? O resultado você consegue ver diretamente na melhoria da manutenção, e aqueles outros bens que eu adquiro, mas que não se vê diretamente as melhorias, mas de uma forma indireta, ela acaba influenciando nas melhorias do setor de manutenção. Então aqui nós relembramos aqui o que vimos nas duas últimas aulas, que tem a ver com o indicador de custo e com a elaboração do orçamento em si, né? Então, a ideia dessa aula, eu falei na aula passada para vocês, é a gente passar alguns casos, né? Não tem como a gente exemplificar todos os casos, porque a realidade de cada empresa, de cada setor, todos sabemos que é diferente, mas aqui a ideia é simular alguns casos que podem nos dar a ideia de como a gente pode utilizar, né, os indicadores nesse assunto relativo à gestão de custo. Então, vamos começar vendo esse primeiro caso, que ele diz um determinado departamento de manutenção que não trabalhava com orçamento, mas todo mundo, embora não tenha orçamento, mas todo mundo, de alguma forma, tem uma planilha de gastos. Não é possível você ter gastos se não anotar nem o que você gasta. Aí nós não estamos falando nem de gestão da manutenção, nós estaremos falando de uma organização de um setor, de uma organização de setor como um todo. Então é razoável de se pensar que pelo menos uma planilha de gasto uma empresa tenha que ter, né? Ou se ele nem tem, se ele não está acostumado a trabalhar com isso, ele tem um setor na empresa que tem, que é o setor de contabilidade. O setor de contabilidade da empresa, ela sem dúvida, todas as despesas são apuradas, né? Você tem que apresentar nota fiscal, você tem que apresentar recibos gastos. Então, se você não é acostumado, o setor da contabilidade tem essa informação para você. Então, embora ela não tenha nunca trabalhado com orçamento, a empresa estabeleceu uma meta em que não poderia ter custos maiores de R$ 15.000. Então, nós estamos vendo que é uma empresa pequena, né? Uma empresa de porte bem pequeno.
Então, o custo previsto para a diretoria, olha, não podemos gastar mais do que R$ 15.000 em manutenção. Então, a ideia é, baseado no que isso foi levantado pelo setor, que estava começando a entender um pouco, tentar entender um pouquinho seus gastos. Então, se é possível utilizar os indicadores para avaliar os resultados que foram gerados dentro dessa realidade, verificar se o setor atingiu a meta estabelecida pela diretoria, que isso também pode ser, muitas das vezes, estabelecida sem nenhum critério, simplesmente é por necessidade ou porque se resolveu se adotar um valor, não foi baseado em histórico nem nada. E a ideia era que, com essa realidade levantada, se propusesse, então, que o setor começasse a pensar numa planilha de orçamento para o próximo período, já baseado aí num histórico alcançado. Bom, a tabela seguinte que nós vamos ver, aí sim, já é em função dos valores, das faixas estabelecidas que nós vimos lá nos indicadores de custos, já é estabelecendo um patamar, seja um benchmark, uma faixa de valores sugeridos para essa empresa, né? E aqui na tabela 1 está levantado aí os gastos, as informações que foram possíveis levantar lá na contabilidade. Como eles não têm histórico, né? Embora a contabilidade tenha tudo, é até razoável que você, num primeiro momento, possa deixar passar alguma informação a qual não estava acostumado a lidar. Então, para um primeiro momento, isso é uma estimativa, né? Foi-se lá, levantou-se o que foi gasto, e temos essa tabela de informações. Bom, a tabela 2, que ali está comentada, né? A ideia, como essa empresa nunca trabalhou com indicadores, está sendo sugerido para ela que utilizem esses indicadores diretos e indiretos para apurar a eficiência dos custos, como é que está o andamento, o valor do estoque, quanto está se gastando de mão de obra, de terceirização, e os indicadores indiretos que têm a ver com o próprio faturamento da empresa, com tudo que se gasta dentro da empresa, e outros indicadores que possam ajudar a gerenciar ou estabelecer uma previsão orçamentária. Então, se estabeleceu, olha, se sugere que a eficiência do custo de manutenção seja maior ou igual a 90%. Ou seja, tudo que a gente programa seria a eficiência do meu orçamento em si, né? Então, se eu estou pensando em trabalhar com um orçamento de manutenção, aqui se estabelece um benchmark em que se espera que a eficiência desse orçamento eu acerte aí mais de 90%, no mínimo 90%. Né? Se a gente olhar as informações dos indicadores, esse valor pode variar entre 85 e 100. Né? Mas para essa empresa, se quer trabalhar pelo menos com um acerto aí nessa ordem de grandeza. Para se verificar se há uma boa utilização, eu tenho bastante material de estoque, ou a palavra bastante, não é o caso, eu tenho material de estoque suficiente que dê conta para atender as ordens de serviço e meu planejamento de manutenção,
espera-se que, no máximo, isso seja 20% do valor desse material estocado, seja no máximo aí 20% em relação do que eu planejei de orçamento para manutenção. A mesma coisa com a mão de obra, e aí entende-se mão de obra própria ou terceirizada, menor ou igual a 40%. O que se gasta de terceirização, e aí nesse caso são materiais utilizados, né? Serviços utilizados sobre o custo total. Um outro indicador, fechando esses quatro primeiros são indicadores diretos, e esses quatro que próximos são indicadores indiretos. Diretos tem a ver com influência direta no resultado da manutenção, indireto ela é uma consequência das ações que eu fiz na manutenção que vão influenciar na empresa como um todo. E aí, dentro dessa linha, tem o percentual desse meu custo total de manutenção, desse custo direto, todas as despesas operacionais, sobre o faturamento da empresa. Espera-se que esse custo não seja maior do que 2%. O custo de manutenção sobre o custo total da empresa, ou seja, sobre tudo que é gasto dentro da empresa, também não seja maior do que 10%. A mão de obra que se gasta, que se utiliza, própria ou terceira, também não ser maior do que 1,2% do faturamento, né? E a eficiência do estoque de manutenção sobre o faturamento ser menor ou igual a 1%, né? Esses valores de benchmark, eles têm uma faixa, né? Por exemplo, o primeiro indicador, que é a eficiência do meu orçamento, ele varia de 85 a 105. Isso é uma faixa ampla, grande, né? Para você começar a trabalhar, você pode ser mais cauteloso e trabalhar com a faixa mínima. Por exemplo, eu quero um acerto de 85%. Ou, se você é mais exigente, eu quero um acerto de 100%, ou seja, tudo que eu planejei, eu quero acertar 100%. Para uma empresa com a realidade que foi colocada aqui, talvez seja difícil alcançar essa eficiência. Mas você vai poder estabelecer em função da realidade da tua empresa, né? E todos os demais indicadores que aqui foram colocados estão dentro de uma faixa. Essa faixa é reconhecida e é trabalhada nacionalmente, ela é aceita, é uma realidade execuível, ou seja, não estamos falando uma coisa de coisas aqui que são impossíveis de ser realizadas. Nós estamos falando aqui de um indicador ou de uma faixa de valores, ou limite de valores que são reconhecidos como que podem ser utilizados pelo setor de manutenção das empresas. São valores aceitáveis, né? Só que para mim ter uma boa gestão, seria interessante que eu estabelecesse, olha, atingir aquele valor maior ou igual a 90%, eu posso dizer que aquele indicador foi cumprido, foi aceitável, né? Se eu não atingir os 20%, mas eu estou próximo, tanto para mais ou para menos, né? Vai depender do indicador em si, né? Se mais ou menos é crítico, né? Se é uma coisa de custos, se eu praticar mais é prejudicial, né? Se é um índice, se eu praticar menos, ele pode ser bom, mas muito menos pode ser não tão bom, né? Significa que eu estou gastando ou usando menos do que realmente é
estabelecido. E quando realmente o valor está fora da realidade, fora do benchmark, aí a gente pode dizer que esse valor é inaceitável. Então, é uma maneira de você gerenciar visualmente, já que você está trabalhando com indicadores baseados em benchmark para poder sinalizar se o teu orçamento, se os teus custos estão dentro daquela realidade que você estabeleceu. Volto a dizer, eu posso errar nesses valores, mas é nada tão prejudicial que eu possa refazer esses percentuais em função da realidade que eu consiga atingir na empresa. Então, isso é perfeitamente adequado à realidade da empresa. Então, ali temos a nossa realidade dos resultados que a gente conseguiu tirar lá na contabilidade. Então, eu vou começar a avaliar, vou calcular, fazer minha memória de cálculo para poder tirar os indicadores, né? O primeiro cálculo que aparece é o cálculo do custo total da mão de obra, que é igual a o que eu gastei com mão de obra própria e mão de obra terceirizada, 8 mais 2 mil. Então, o custo total da minha mão de obra é 10 mil reais. Relembrando, isso é uma empresa de pequeno porte, né? O custo total de materiais, né, seria a nossa segunda memória de cálculo. Ele envolve o que eu comprei de material que não é de estoque, mas todo o material que eu utilizei do estoque. Quando eu retiro no almoxarifado, isso também é contabilizado. Então, essa conta vai me dar que eu gastei de material 2 mil reais. Né? Obviamente, são equipamentos pequenos, são equipamentos de pequeno porte, equipamentos que têm as peças com custo reduzido. O custo fixo, né? Voltando lá para relembrando a nossa tabela, o custo fixo é o que se gasta de mão de obra mais o custo que se gasta de materiais. Ele é dito fixo porque ele regularmente, mensalmente, eu tenho que desembolsar um valor parecido com esse. Né? Ele é fixo por isso, porque ele sempre está aparecendo. Então, de custo fixo, eu tenho um valor aí da soma das duas parcelas de 12 mil reais. E um custo variável, que o custo variável que a gente viu lá, só voltando aqui para a tabelinha, para o custo variável, mais uma, professor. Olha, o custo variável, né, a gente viu lá que são todos os gastos que eu tenho ou que eu preciso fazer para os serviços. E quando a gente fala serviços, são serviços contratados, as locações, os transportes e fretes necessários para trazer material ou levar material para conserto, ou trazer ferramenta ou levar, enfim, e as compras emergenciais que estão fora ali daquele campo de material de estoque e material de não de estoque. Qual a diferença aqui, professor? A diferença aqui é que se eu compro um material que não é de estoque, eu compro sem toda aquela necessidade e o custo adicional por ser uma compra de emergência. Quando eu estiver comprando emergencialmente, significa que eu tenho que apagar algum incêndio, e certamente esse custo aqui, talvez a mesma peça que comprada de forma emergencial, seja muito mais cara que um item não de estoque, mas que eu compro dentro do prazo regular de compras. Né? Então, isso é o que nós estamos colocando ali naquela nossa parcela de custo variável. Então,
custo variável da minha empresa ficou aí na ordem de grandeza de R$ 2.650, né? Que eu tive lá com custos, serviços, locações, transportes e compras emergenciais. Isso aí tudo gerou esse valor. Beleza. Seguindo na nossa memória de cálculo, então a gente pode agora somar qual foi o nosso custo total de manutenção, que é a parte fixa mais a parte variável. Então, eu gastei R$ 14.650 como custo de manutenção. Esse é o que a gente chama de custo direto, né? Custo fixo mais custo variável. O custo indireto, que tem a ver a parcela de lucro cessante, depreciação ou mesmo custo induzido por falha de manutenção, esses não houve parcela absorvida. Então, foi zero, né? E aí a gente pode calcular, então, os custos operacionais, que é a parcela do OPEX, custo total de manutenção mais o custo indireto, vai dar os mesmos 14.650. Agora, na parte de melhoria, que é a conta do CAPEX, que são aqueles gastos, aquelas despesas que eu tenho que fazer para incrementar, melhorar os equipamentos, dar uma performance melhor. Então, percebe-se que em bens tangíveis não se gastou nada de equipamentos e melhorias, mas em instalação foi necessário gastar R$ 800 e foi necessário gastar R$ 1.400 para aquisição aí de ferramentas, né? Aquisição de ferramentas. Então, essa parcela de bens tangíveis deu um resultado de R$ 2.200, né? E os bens intangíveis? Olha, os bens intangíveis são aqueles que eu invisto, né? Mas eles não têm um resultado direto, proporcional ao custo, né? Vai depender, esse resultado vai aparecer na performance da equipe, na performance da máquina, no ganho de algum processo. Então, esses bens intangíveis normalmente têm a ver com os treinamentos, né? Que nesse caso nós não investimos, patentes que geraram lucro para a empresa também não, e processos gerenciais também não tivemos investimento nessa área. Então, seguindo ali a memória de cálculo, essa parcela foi zero. O cálculo do CAPEX, ou seja, tudo que eu gastei para melhorar, eu investi nessa manutenção, nesse setor, corresponde ao mesmo valor da parcela dos bens tangíveis, que foi R$ 2.200. Então, a gente pode dizer que a soma das duas contas, OPEX mais CAPEX, vai nos dar o orçamento de manutenção previsto de R$ 16.850. Bom, se esperava, né? Lembra que lá, se a gente volta lá no enunciado, e vamos voltar rapidinho, a empresa esperava aí que os custos eles ficassem na ordem de R$ 15.000, né? E a gente chegou a essa conclusão aqui, ó, que o nosso orçamento total fechou em 16.850. Embora a gente já falou no início que a empresa não trabalhou com orçamento, mas nós estamos compondo o orçamento reativamente. Então é como se ele tivesse um total orçamentário de 16.850. Ora, isso aí está acima, mais de 12% acima do que a empresa esperava. Não foi um resultado muito bom, né? Então vamos analisar isso.
Esse seria agora o trabalho do analista de manutenção. Bom, nós gastamos mais, 12% a mais. Aonde nós gastamos mais? Então, eu vou lá olhando as duas contas. No meu orçamento, eu gastei quase 87% do meu orçamento nas despesas operacionais e gastei aí 13% mais ou menos nas despesas relativas a investimento e melhorias, né? Isso variavelmente, a não ser quando a gente saiba que vamos precisar fazer algum investimento grande, mas normalmente a despesa operacional é maior que a despesa de investimento, salvo alguns momentos específicos. Desse custo aqui, no operacional, eu não tive nenhum custo indireto, então todo o meu custo operacional foi um custo direto, ou seja, eu gastei na operacionalidade da manutenção do setor, né? Não tive nenhuma parcela de custo indireto. Desse gráfico, né, daquela parcela de 14.850, eu vou decompor isso em custo fixo e em custo variável. O meu custo fixo foi quase 82%. E meu custo variável foi 18%, ou seja, o meu gasto maior é custo fixo. Dentro desse gasto de custo fixo, a gente percebe que quase 67%, quase isso, é com mão de obra. Materiais foi muito pouco, né? Foi quase 14%, 66%, arredondar aqui, 14%. Então, eu gastei muito mais com mão de obra. Então, a princípio, a gente entende que pelos resultados, esse setor estaria tendo um investimento muito grande em termos de mão de obra. Bom, para a gente analisar isso, a gente vai ter que fazer aquela comparação com os indicadores de custo, né? Então, a gente vai calcular os indicadores. Então, vamos olhar aqui, e para isso a gente só vai colocar aqui, só para lembrar a gente, qual eram os benchmarks que a gente tinha estabelecido como uma sugestão inicial para se tentar controlar custos e começar a pensar em trabalhar com orçamento. A eficiência do custo de manutenção, que é calculado pelo custo total de manutenção, né, que é o custo direto, sobre o custo total do orçamento. Bom, a gente já viu lá, nós calculamos agora que o orçamento foi 16.850 e o custo total foi 14.650. Então, esse percentual é 86,9%. Se esperava que eu tivesse um acerto maior ou igual que 90%, mas eu tive um resultado abaixo. Não tive o resultado abaixo, porque eles não trabalharam com orçamento. Estou enfatizando isso de novo. Eu estou usando isso para comparação, né? O custo, quanto é que nós gastamos de estoque de manutenção? É a parcela do que eu tenho gasto, retirei do material de estoque, dividido por esse custo total direto de manutenção. Isso dá 3,41%, né? O custo total de mão de obra, que envolve mão de obra própria, mão de obra terceira, dividido pelo custo direto de manutenção, me dá 68,25% de custo de manutenção. A mesma coisa, a mesma conta se faz especificamente com a parcela só de mão de obra terceirizada, né?
E aí, seguindo aqui a, o cálculo, né, dos indicadores, são 8. Eu teria o custo total de manutenção sobre o faturamento da empresa foi dado, né? Na tabelinha anterior ali nós temos ali o faturamento da empresa, só relembrando, né? Foi dado aqui R$ 800.000 e o custo total da empresa foi dado, né? Então, calculando então, terminando a nossa conta, eu tenho que o custo total sobre o faturamento está nessa ordem de grandeza, o custo total sobre o custo geral da empresa está nessa ordem de grandeza, e o custo da mão de obra sobre o faturamento ficou nessa faixa, bem como o custo de estoque. Bom, como a gente estabeleceu indicadores, nós vamos para o painel de benchmark para a gente poder fazer essa avaliação de como que estaria a gestão se essa empresa estivesse trabalhando com o orçamento, né? A eficiência do custo nós calculamos 86,9. Como ele ficou abaixo, bem abaixo de 90%, a gente considera como tolerável. Por que tolerável, professor? Porque está próximo, né? Menos de 5%, a gente considera que ele quase atingiu isso, né? Tem um erro aí, mas é um erro que pode ser melhorado, é tolerável, né? O que nós temos de estoque de manutenção, o que nós gastamos de estoque de manutenção, frente ao que se esperava, ou seja, que se gastasse de materiais de estoque menor do que 20%, e como o indicador é genérico, então qualquer valor abaixo de 20% estaria certo. Só que aqui a gente tem que tomar um cuidado, né? Zero é abaixo de 20%, assim como 15, assim como 18, assim como 19. Mas quanto mais baixo for o valor, e ela que nós estamos falando muito baixo, né? Nós estamos falando de um item que é quase 10 ou 15, mais de 15, quase em torno de 15% do valor esperado, máximo que poderia ser alcançado. Então, aqui me chama a atenção de que tem alguma coisa errada, que eu preciso também verificar. É aceitável? É tolerável? É tolerável, mas é um número muito baixo, né? Temos ali o quanto se gasta de mão de obra, se bem que a gente já viu que mão de obra é a parcela que influenciou mais no orçamento da manutenção. E nós tivemos 68%, e aqui, sim, aqui passou acima, nós queríamos praticar algo na faixa de 40%. Então, isso aqui está inaceitável. Eu estou gastando muito com mão de obra, né? A terceirização, nós atingimos 13,65, também ficou baixo, estou usando poucos serviços contratados, quando se esperava algo na faixa aí de 40%, né? Mas, como esse é um valor de contratação, entende-se quanto menos eu utilizar, estaria lucrando para a empresa. Tem um limite para isso, né? Qual é o custo total de manutenção frente ao faturamento? Um indicador, um benchmark que nós estabelecemos seria 2%, né? E nós vimos que trabalhou com 0,83, então está razoável até. Ou seja, não está se gastando tanto, né?
Pelo contrário, até a empresa tá dentro do objetivo em questão. Em relação aos gastos da empresa, está bem baixo, né? Se estabeleceu aí na ordem de 10%, nós estamos gastando 3,26%, então, nesse aspecto, nós estamos bem. E a mão de obra, quanto é que se gastou sobre o faturamento? Deveria ficar na ordem de 1,2. Quanto nós achamos? 1,25. Opa! Aqui, batendo muito com o que nós vimos lá naquele levantamento das nossas despesas, das maiores despesas, a mão de obra nós estamos gastando a mais, né? Alguém pode questionar, mas podia ser tolerável para só 1,2 para 1,25? Poderia, dependendo do critério de avaliação da empresa. Mas esse é um indicador que não deveria ultrapassar, né? Por que não deveria ultrapassar? Porque quando nós estamos falando gasto com mão de obra, nós estamos falando próprios salário, mais encargos, mais todos os benefícios e todos os outros custos que vão vir atrelados a um custo maior da mão de obra. E a eficiência do estoque, né, que deve ser menor ou igual a 1%. Meu Deus, 0,06. Tá, isso tá bom, né, professor? Mais ou menos. Significa que eu estou gastando muito pouco. Eu tenho muito pouco item de estoque. Isso talvez não seja bom. Quem sabe se não selecionar melhor os materiais de estoque, eu não vou gastar, talvez vou diminuir algumas despesas que eu tenho com necessidade de materiais, né? Então, a princípio, eu posso encarar como tolerável, chama a atenção de poder fazer uma avaliação melhor para poder melhorar esse orçamento. Então, essa empresa, se trabalhasse com esse orçamento, com um orçamento com esses indicadores, e que se eles fossem uma realidade fidedigna da empresa, nós teríamos aí de 8 indicadores, apenas 3 estariam dentro do previsto, nós estaríamos com 3 em situações, na maioria das vezes, muito abaixo, né? Apenas um que está próximo, mas 2 com valores muito abaixo do que nós estabelecemos, ou nós estabelecemos um benchmark muito acima, que a empresa não vai conseguir, ou nós precisamos rever esses gastos para que fique numa faixa considerável. E mão de obra é o item que realmente precisa ser trabalhado nessa empresa. Por que nós estamos gastando tanto com a mão de obra se o nosso custo não é tão alto assim, né? Temos algo para ser verificado. É um trabalho que o gestor da manutenção vai fazer para tentar resolver esse problema. Então, aqui a gente teve uma situação onde a gente usou indicadores, todos os indicadores, para poder fazer uma avaliação de como que essa empresa estaria se ela adotasse a gestão por indicadores e adotasse esses valores de benchmark, né? Então, aqui um primeiro caso da utilização de indicadores de manutenção. Vamos verificar um segundo caso, né? Uma outra maneira, uma outra abordagem de gestão de custo utilizando indicadores. Uma empresa, ao analisar os desempenhos dos últimos anos,
já verificou que os gastos de manutenção, apresentou lá na planilha, ultrapassou aí representaram 12,6% do faturamento bruto no mesmo período, né? Nós estamos falando no último ano. Então, essa empresa admitiu ou trabalhou com indicadores na faixa de 2 a 8%, que é indicador, uma faixa de benchmark bastante aceitável, claro que dependendo do ramo fabril, mas de modo geral as indústrias oscilam na faixa de 4, talvez 5% do faturamento bruto seria um valor bem razoável, bem normal de se praticar. Mas, supondo que ela admitia 8%, que é a faixa máxima, nós estamos aí com mais de 50% acima do valor máximo admissível, né? Ora, isso aí, na hora que estiver fazendo a avaliação de custo anual, chama a atenção de qualquer direção, e aí começou-se um trabalho aí para tentar entender melhor o que aconteceu. Mais uma vez, nós estamos usando um caso de setores que não estão usando indicadores para acompanhar a gestão dos seus custos. Porque se você está acompanhando mensalmente, assim como você tem uma planilha de orçamento estabelecida, é óbvio que você não vai esperar um ano para ver que o resultado deu 12,6%, 50% a mais. Óbvio que isso já te vai chamar a atenção antes de acontecer, né? Mas nós estamos usando o exemplo de resultado já acontecido. Bom, então o que você vai fazer? Vai se usar os indicadores como ferramenta para tentar fazer uma tomada de decisão que me leve a entender o que está acontecendo. Bom, então, essa empresa tinha um custo de 12,6%, o faturamento bruto da empresa foi em torno de 7 milhões e 508 mil reais. Também uma empresa de pequeno porte, né? Não é uma empresa de porte grande. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver quando isso chega no setor de manutenção é verificar aonde se concentrou os maiores gastos, onde que se gastou mais, né? Bom, então pega-se o relatório de manutenção, se tem-se um sistema ou se não tem um sistema, as informações trazidas através das ordens de serviço, dado baixa, são apontadas em tipo de estratégia e a gente verifica aqui que realmente a manutenção corretiva foi discrepante em relação às demais estratégias. Eu nem sei se nós estamos dentro ou fora do que se esperava, mas o que chama atenção aqui é que a manutenção corretiva foi disparadamente o custo maior que essa empresa teve. Bom, então, o que aconteceu, né? Olha, que é chamado o pessoal de manutenção, né? E em função aí dos setores produtivos, foi verificado aí o que se gastava, o que se gastou aí, o que se realizou em termos de manutenção corretiva e quanto que isso representou. Então, aqui eu tenho o setor de britagem, que teve o resultado de todas as seus esforços de manutenção corretiva realizados e transformados em gastos na faixa de 21% dos esforços do setor, e isso correspondeu a um gasto de 292 mil reais. A moagem de cru teve uma fatia de 28% e 128 mil.
O setor de calcinação, né, essa é uma fábrica de cimento, teve o segundo maior esforço em manutenção corretiva e teve um valor bem significativo, R$ 301 mil. A moagem de cimento, 25% e gasto de 150. E o maior parcela de manutenções corretivas ocorreu aqui com essa área de ensaque e paletização, né, que teve um custo de manutenção de R$ 75 mil. Na primeira coluna que nós estamos vendo aqui, aparece um indicador de manutenção, que é o CMF. O que é o CMF? É o custo de manutenção sobre faturamento, que normalmente é calculado assim, ó, né? Custo total de manutenção sobre faturamento, CMF, é o valor do custo total sobre o faturamento bruto, né? Isso em percentual, claro. Então, se eu pegar esse 292 mil, dividir sobre o faturamento bruto, que foi 7.508.000, se eu não estou enganado, eu vou achar um valor de 3,90%. Fazendo isso para todos os setores envolvidos da fábrica, né, eu calculei o quanto que esse custo de manutenção representou sobre o faturamento bruto da empresa. Coloquei aqui também, o faturamento bruto da empresa foi 7.508.000. Então, eu fiz essa comparação, né? E aqui a gente consegue ver que, embora tem algumas coisas que chamam atenção aqui. O maior percentual de horas do tempo gasto, do esforço gasto com corretiva foi nessa área aqui, em saque e paletização, né? Que é uma área de máquinas mecanizadas, normalmente, essa área de ensaque e paletização. E não foi a de maior custo, né? O custo foi o mais baixo, pelo contrário. Seguindo decrescendo, né? A calcinação foi, sem dúvida, o maior esforços em corretiva, mas foi o primeiro gasto em manutenção, e sucessivamente você tem ordenado aí os demais setores da ordem dessa empresa. Bom, então vamos analisar aqui a questão do maior percentual, né? A gente faz uma análise em função do maior percentual da manutenção corretiva ou aquele que teve maior custo. Não necessariamente isso pode acontecer proporcionalmente. Mais manutenção corretiva quer dizer maior custo. Por quê? Porque não pode ser, professor, porque os equipamentos são diferentes, né? O que faz calcinação não é o mesmo que faz o ensaque, né? Não é o mesmo que faz a moagem, não é o mesmo que faz a parte da britagem, né? Então, as máquinas são construídas diferentemente. A maneira de fazer manutenção, ou seja, a mantenabilidade, também é diferente. Máquina diferente, mantenabilidade diferente, né? Custo de peça de reposição também é diferente. Eu posso ter máquinas mais pesadas, como da britagem, cujas peças de reposição são caras, e se eu tiver que repor muitas vezes, eu vou ter um custo maior de materiais, e também não só de materiais, mão de obra para estar reparando isso, né? Mantenabilidade maior para trocar essas peças. Então, tudo isso vai influenciar nessa questão aí do
custo ser maior ou não ou menor em relação ao que eu gastei de manutenção corretiva. Então, eu vou então apurar e a gente verificou que esse custo aí de ensaque, né, ensacar e paletizar, na verdade, ele sofreu o que a gente chama aí antes de a gente falar nisso, a gente observa que ele teve um percentual de custo de manutenção sobre o faturamento o menor de todos, né? É o que teve maior manutenção corretiva, mas o que teve menor custo sobre o faturamento. E o que a gente apurou, é o que ele coloca aqui, né? É que esse setor, os equipamentos, eles foram reformados num curto prazo de tempo, aqui 4 anos. Então, isso indica para a gente que as falhas que estariam acontecendo nessa fábrica, ou nos equipamentos dessa fábrica que foram reformados, seriam o que a gente chama de falhas prematuras, ou aquelas que acontecem no período que a gente chama de maturidade infantil. E aí a gente tem que recorrer aqui a essa curva, é chamada curva da banheira, bastante difundida na gestão da manutenção. E a ideia é que um ativo, uma máquina, né, quando reformada, assim que ela volta para funcionar, ela tem aí uma quantidade de falhas muito altas, porque ela está exatamente nessa fase de amaciamento, né? São muitas pequenas falhas devido a ajuste, devido a necessidade de pequenos reparos, mas isso com o tempo decresce e essa faixa que a gente chama de mortalidade infantil faz com que a taxa de falha seja menor, mas eu tenha muito mais falhas, né? E como uma consequência disso é que essas falhas são de fácil reparo, então é de baixo custo. Ao longo da vida útil, essa curva ela não é constante, mas ela nos indica que ao longo da vida útil, esse valor aí tende a ficar mais ou menos estável, né, que é um período considerado de vida útil da máquina, onde a taxa de falha se mantém constante, por isso que normalmente nós admitimos no cálculo de confiabilidade que a taxa de falha é constante nesse período aqui. E quando ela está no final de vida útil, se inverte em relação ao período de mortalidade infantil, porque eu começo a ter falhas, mas falhas que já comprometem o desempenho da máquina. São falhas que já vão gerar grande mantenabilidade e principalmente custos elevados, né? Então, é o oposto da situação inicial. Isso aqui é o que nós chamamos o ciclo de vida útil da máquina, né? Ou a curva da banheira. Então, nesse período que nós estamos supondo que isso está acontecendo, né? Que tipo de falhas ocorrem aqui, professor? Olha, pequenos erros de operação, claro, se a máquina é nova, o operador ainda está aprendendo, operando, talvez de forma incorreta a máquina, e isso vai levar um tempo. Talvez se descubra até pequenos erros de projeto ainda, folgas, tolerâncias, né? Ou até mesmo falhas de componentes que não foram bem dimensionados, ou até erros de montagem, né? É bem comum encontrar alguns erros aqui, algumas falhas por problema induzido. Então, apesar de eu ter um alto número de falhas nessa etapa, o custo disso é baixo, porque a mantenabilidade é baixa, né?
Então, o setor de calcinação, eu não me preocuparia, então, com o setor de ensacagem e paletização, embora é o setor que teve mais corretivas, mas em termos de custo foi muito baixo. Mas o calcinação, que é o que teve 4%, esse, né, teve o maior CMF, custo de manutenção sobre faturamento. Então, a gente começou a apurar. A gente viu que se tratava de um setor mais antigo da fábrica, isso chama atenção. A idade média dos equipamentos era mais ou menos 40 anos, são equipamentos bem velhos. O processo em si de calcinação, ele já não permite muitas paradas para fazer manutenção preventiva, é um processo que tem forno, então não dá para ficar parando, então já tem dificuldade de fazer preventiva, e até mesmo as preditivas que poderiam ser utilizadas como estratégia para antever problemas, muitas delas não podem nem ser realizadas exatamente pelo mesmo motivo de baixa mantenabilidade, falta de acesso ou falta de disposição para ou de condições de poder fazer o monitoramento. Então, esse setor de calcinação nos chama a atenção de que alguma coisa realmente está ocorrendo ali. Então, se pensa logo em verificar todas as falhas funcionais, né, tudo que aconteceu lá no setor de calcinação, para tentar descobrir aí o que causou, pelo menos o que causou a maioria das falhas, né? Pelo menos no mínimo 80% das falhas, já que 100% talvez seja difícil. Então, tirando o relatório, a gente observa aqui que só os 3 primeiros motivos, né? E esse é um gráfico duplo, percentual vezes número de ocorrências. Então, o percentual é a curva em linha e o número de ocorrências é o gráfico de barras. Então, a gente observa que baixa isolação no motor, quebra do acoplamento, temperatura elevada no motor, né? Não deu para aparecer aqui, mas aparece exatamente isso. A gente nos chama a atenção que isso tem a ver com alguma coisa de acionamento. Vamos ter que olhar a máquina, né? O que é composto esse conjunto? Olha, esse conjunto era composto de um motor elétrico, está colocado ali principal, motor elétrico principal, um acoplamento, esse acoplamento ele se acoplava a um redutor de velocidade e um outro motor elétrico era acoplado para garantir um giro bem lento. E desse redutor, então, ele ainda tinha uma relação pinhão-coroa, ou seja, tinha uma outra redução apoiada sobre bancais que fazia com que essa máquina rodasse numa velocidade bem baixa. Então, o maior problema estava nesse acionamento aqui. A gente viu lá motor, acoplamento, né? Então, esse conjunto estava 42%, né? O número que estava ali estavam sendo era o que dava maior problema ali na questão aí de baixo isolamento do motor. Olha, então passou-se a comparar o que se gastou de manutenção nesse motor especificamente, né? Vamos olhar ele porque foi a primeira parcela, né? A parcela mais significativa que apareceu aqui. O acoplamento também poderia ser visto, né? Então, aqui no motor, a gente verificou que se gastou-se R$ 85 mil
tudo, né? Todas as ocorrências ao longo do ano foram R$ 85 mil. Esse motor, normalmente esse é um motor de grande porte, novo, estimado na faixa de R$ 80 mil. Então, a ideia do indicador CMVR é para a gente apurar quanto se gastou de manutenção sobre o quanto se gastaria, por exemplo, se eu quisesse comprar um equipamento novo. Nós estamos falando num período de um ano, né? Então, eu vou pegar e dividir 85 mil sobre o valor do investimento necessário. Em um ano, esse motor ele gastou 105% em relação ao investimento. Ou seja, se eu trocasse o motor todo ano, eu ainda estaria lucrando 5% todo ano, mais do que se eu tivesse realizando todas essas intervenções de manutenção. É óbvio que isso não é assim, porque se você troca um motor novo, ainda mais esse porte, ele vai durar muito mais do que um ano, não vamos trocar motor todo ano, né? Então é razoável que esse motor tenha uma vida útil aí. Se a gente imaginar um EVR para ele, né? Um custo de reposição que é o normal que as empresas praticam na ordem de 2,5%, ele teria aí uns 50 anos de uso, pelo menos. Se 50 anos for já no final da curva da banheira, final de vida útil, pelo menos uns 30, até uns 30 anos, ele estaria trabalhando. Então, nós estaríamos economizando bastante para essa empresa se decidíssemos trocar um motor. Então, aqui eu estou usando um indicador de CMOF, né, para poder tomar uma decisão se vale a pena continuar fazendo manutenção nesse equipamento, se eu posso trocar ele por um novo e ganhar e ter lucro, né, com isso. Aí você pode dizer, mas professor, mas isso aí me parece muito óbvio, né? Você tem um levantamento estatístico desse, eu nem precisaria dos valores. A questão é que aqui nós estamos fazendo um raciocínio lógico para tentar se descobrir a causa. E quando você vai falar de investimentos para uma direção, para uma diretoria, isso precisa estar bem documentado. Então, o que parece muito óbvio tem que estar escrito e comprovado para que você possa, tecnicamente, estar embasado e ter uma opinião, né, formada sobre compra ou não compra, troca ou não troca, faz isso ou faz aquilo. Então, não é num achismo, é baseado realmente no cálculo, no indicador de manutenção. Então, temos aqui um segundo exemplo, né? Utilizando indicadores de manutenção. Bom, um terceiro caso, a ideia, mais uma vez, aqui é exemplificar casos, né? Então, esse aqui é até um caso interessante, porque eu quero fazer uma projeção de um orçamento para um setor de manutenção para um próximo ano, mas eu quero olhar o que aconteceu lá no. Eu vou começar do zero, orçamento base zero. Mas eu quero olhar o histórico, né? E tentar usar ele em função das novas metas que eu vou ter que gastar para o próximo ano. Então, não é que eu vou usar os valores, mas pode me servir, pode me ajudar. O que eu sei para o próximo período? Ora, a empresa está esperando um aumento de 20% no faturamento. Ou seja, ele alcançou 800 mil. Está esperando
um aumento de 20% para o próximo ano. Então, isso já é uma informação que eu posso trabalhar. O custo de manutenção tem que ficar em torno de 4% do faturamento bruto da empresa, né? Também é uma definição, já a empresa definiu, é isso, né? Bom, aí eu vou olhar historicamente o que eu já gastei, aí eu vou pegar todos os relatórios, eu vou pegar essa informação da contabilidade, e vai se esperar que o custo fixo desse setor ele fique aí na ordem de 40% do custo direto de manutenção. Obviamente, o custo variável vai ficar em 60%. O custo total de mão de obra vai ficar em 45% do custo fixo e o custo com materiais vai ficar em 55%. E para esse próximo período, estão previsto um investimento na área de manutenção na ordem de R$ 80.000. Então, a pergunta é, qual seria o orçamento de manutenção para o próximo ano, baseado nessas condições estabelecidas, parte pela direção, no que diz respeito ao possível faturamento futuro, e parte pelo histórico que eu já pesquisei, ou a informação que me foi passada. Beleza. Então, eu vou calcular, né, pela mesma memória de cálculo que eu faço para indicadores de custo, o faturamento bruto dessa empresa para o próximo ano vai ser 960 mil. Como o custo total da manutenção também já foi definido, que será 4% do faturamento bruto, então o custo total de manutenção, que é o custo direto, vai ser 38.400, ou deverá ficar em 38.400. Lembre-se que é um orçamento. Nós estamos prevendo o que vamos gastar. Então, está se prevendo gastar 38.400. E para os custos fixos, 40% desse valor, o que daria 15.360, e 60% desse valor, o que daria 23.040. E aí, ainda como os custos variáveis, também foi levantado. Os custos variáveis normalmente ficam numa faixa de 45%, e os custos com mão de obra, com materiais, desculpa, ficam com 45%, e com mão de obra fica em torno de 55%. Então, isso basicamente a gente tirou das informações do histórico e das informações que a direção nos passou. Beleza. Então, como ficaria o nosso orçamento? Previsão. Custo total de mão de obra mais custo total de materiais gastos, que seria o nosso custo fixo. Então, seriam as duas parcelas que nós calculamos, o custo fixo, então, ficaria em 15.360, e o custo variável, ou seja, um é 40, outro é 60, seria 23.040. Isso, então, nos daria o nosso custo direto, custo total de manutenção, 38.400. O custo indireto nós não temos, não foi previsto, e não tem como se prever, custo indireto, ele acontece, né? Relembrando que um custo indireto é proveniente de lucro incessante, perda de lucro por falha de manutenção ou despesas que acontecem por uma falha de manutenção. Sai do caixa da empresa e não no caixa, e não do orçamento da manutenção. Por isso que ele é indireto, né?
Então, o custo operacional vai ficar igual ao custo total de manutenção em termos de previsão. Em termos de investimento, está previsto nós investimos em alguma frente que já está a manutenção pensando, R$ 80 mil. Então, o total do orçamento vai ser R$ 118.400. Ou seja, eu aqui estou compondo uma previsão de orçamento que eu vou acompanhar mensalmente para que eu não saia desse previsto. E se sair desse previsto, eu ter como justificar, argumentar e tentar remediar, né? Muitas das vezes a gente tem bastante problemas quando a gente sai fora da previsão orçamentária, né? Então, aqui a gente tem informações de direção, informações de histórico e compõe o que a gente chama aí de um custo, de uma previsão orçamentária. O quarto caso, mais uma vez, exemplificando a utilização de indicadores de manutenção para a gestão de custos, né? Imagine que é muito utilizado. Eu cheguei a trabalhar bastante dessa forma aí numa empresa. Uma outra maneira de o gestor de manutenção acompanhar, e essa é uma maneira que está atrelada, é algum item de operação, produção normalmente, ou em toneladas, ou em quilos, ou em peças produzidas, ou em litros, ou bateladas, enfim. Algum indicador que tem a ver com o processo operacional, né? Então, seguindo esse exemplo, pegamos uma siderúrgica, né? Em 4 setores operacionais, cuja capacidade de produção está em toneladas. Bom, essa capacidade, né, ela é capacidade mensal média, né? Pode ser que no mês tenha um pouco mais, tenha um pouco menos, então nós temos aqui um valor médio histórico de produção em toneladas de um setor da aciaria, que são os fornos elétricos, o setor de laminação, onde gera os perfis laminadores, o setor de trefilaria, onde normalmente são gerados produtos não planos, e um setor aí de produtos diversos, uma linha muito grande, derivado aí do aço que é fabricado na empresa. Bom, como é que eu posso, então, acompanhar isso e atrelar isso como indicador? Primeiro, eu vou levantar o quanto que eu gastei de manutenção em cada setor. Então, ali eu tenho custo de manutenção e reais, né? Para produção, aquela em média de 160 mil toneladas, eu gastei, em média, nesse levantamento, porque tem que ter um levantamento, R$ 80 mil. A laminação produziu 90, eu gastei R$ 36 mil. A trefilaria 40, eu gastei 18. E assim sucessivamente, né? A ideia é que eu acompanhe isso em termos, atrele isso o meu custo de manutenção em relação à produção. Então, a aciaria, ela vai me dar 50 centavos de reais por cada tonelada produzida. A laminação vai me dar 40 centavos, a trefilaria vai me dar 45 e o setor de produtos diversos vai me dar 73.
pode-se verificar aqui que o setor de maior custo unitário é justamente o setor de produtos diversos, que é onde eu tenho mais máquinas, né? Como eu vou produzir diversos produtos, pregos, grampos, enfim, eu vou ter aí uma quantidade maior de máquinas, e se eu tenho maior quantidade de máquinas, certamente eu vou ter aí uma menor produtividade, porque os produtos são mais leves, né? E por isso vai fazer com que os custos unitários eles são mais influenciados pelo problema da manutenção do que propriamente na cearia. O problema da cearia e dos setores mais nobres são justamente o lucro cessante, né? Mas vamos seguir pelo custo unitário, que é o que a gente quer saber. Ora, vamos trabalhar aí com o que a gente chama de carta de controle. Eu vou ter uma linha central média e vou ter limites superiores que eu vou estabelecer, 1, 2, 3, desvio padrão, em relação ao histórico que eu levantei, né? Então, se eu atribuo o valor médio, vou ter os valores limite de controle para serem acompanhados, né? Então, vamos pegar o exemplo da cearia, né? Que é um valor médio de R$ 0,5 por tonelada. Pegando os limites, os desvios, eu tenho 0,65 superior, inferior 0,45. Então, esse meu indicador de custo tem que ficar dentro dessa faixa, controle de custo de manutenção na cearia, na média de 0,5 e no máximo 0,65 e baixo, no mínimo 0,45. Ou seja, eu tenho um ponto dessa curva que passou do 0,65. Algo aconteceu, né? E uma outra coisa que chama atenção aqui, as últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 apurações, o custo de manutenção tem caído, né? A pergunta produzimos menos, né? Gastamos menos? Então, esse tipo de indicador de custo, ele está atrelado exatamente com ah, o, o que a produção produz. E eu tenho que ficar nessa faixa, dentro dessa faixa. Então, tudo que acontecer dentro dessa faixa é considerado normal. Mas esse gráfico serve para que o gestor possa verificar também outras situações que possam estar levando ou sinalizando um determinado problema que está acontecendo. Então, aqui eu tenho já um valor mais médio, esse aqui eu tenho uma queda, né? Então, o que está acontecendo? Isso chama atenção. Na verdade, você não vai esperar 11 valores para ter essa conclusão. Já com 3 indicadores, você já tem uma sinalização de que algo está acontecendo, né? Tem uma tendência. Ou, pelo fato de esse ponto ter sido fora da curva, aqui sim foi uma situação de emergência, um serviço a mais, e aqui poderia estar dentro da normalidade, mas esses últimos aqui está bem abaixo da média, então chama atenção e o gestor precisa correr atrás para poder verificar esse custo, né? Então, assim, pessoal, a gente trouxe alguns exemplos da gestão de custo por indicadores. Está longe de ser aí todas as possibilidades que um gestor pode ter para controlar custos, né? Em todas as áreas de manutenção, materiais, estoques, serviços,
custo variável, custo fixo, melhorias, tudo isso pode ser acompanhado com aqueles indicadores que nós colocamos e podem servir de base para montar um orçamento e aí sim tentar acompanhar o custo de uma forma ou acompanhar o custo baseado num setor produtivo já atrelado ao tudo que se produz no setor. Depende muito do que é acertado aí com o pessoal da produção e da manutenção. Então, a ideia aqui foi conversar um pouco sobre exemplos de utilização de indicadores, assim, fechando essa parte de gestão por indicadores. Eu não sei se algo não ficou muito claro, gostaria de ouvir se tem alguma colocação que precisaria ser explicada. Tranquilo? Bom, vamos ver. Obviamente que vocês vão trabalhar aí com